Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Mulheres da Nova Era, como todas já sabem. Hoje é dia de vídeo, hoje é o nosso quarto dia de vídeo e o tema de hoje é um tema que eu achei muito interessante e gosto muito de partilhar esse tema, que eu acho que é um tema que se conecta muito com os dias de hoje, conecta-se muito com o título deste canal, que é Mulheres da Nova Era. Portanto, o tema é Ceda para Conquistar. A mulher da nova era, ela é muito orientada para ceder, ceder e ceder para conquistar, conquistar e conquistar. Vão compreender qual é a tática aí que vamos usar, mas que no fundo não é tática, é mesmo troca de energia, troca de sentimentos, que no fundo da história é isso que faz as nossas vidas, é isso que faz, que cria o amor, que cria todo o conforto e o nosso bem-estar no dia a dia. Mas antes de entrar no tema, queria mais uma vez pedir que deixem os vossos likes, compartilhem e também comentem este tema no final, se gostarem. Mesmo também se não gostarem, digam por favor, sejam sinceros. Vamos diretamente ao tema. Ceda para conquistar. Eu ia começar por dizer assim, nas minhas notas que tirei. Seja flexível para conquistar. É uma regra de ouro. Esse é um ponto, anotem isso. Depois vocês vão compreender ao longo do vídeo que realmente é uma grande regra de ouro. Pode ser difícil praticá-la, mas devemos treinar nossa índole e educar nossa mente nesse sentido. Portanto, não é fácil realmente a gente quando está numa briga, no meio da briga, ter que parar e relembrar isso e ceder. Mas é um treino que nós temos que ir fazendo. Às vezes podemos não acertar, podemos nos esquecer e ir e brigarmos até ficar descontrolado, mas sempre que voltarmos a lembrar, é bom ceder. Aqui a mulher é orientada a ceder para conquistar. Sobretudo quando nós nos apercebemos que aquela discussão está a tomar proporções que pode chegar a situações indesejáveis, como a agressividade, como depois troca de palavrões que não nos leva para nenhum sítio. Então, a mulher ela deve ser a primeira, até porque ela, por natureza mesmo, como eu dizia, para a nossa energia, nós somos muito sensíveis, compreendemos logo que essa discussão aqui vai dar errado. Então, é bom quando a mulher se atenta a compreender a isso, logo a seguir, recue, ceda para conquistar. O que é que nós dizemos aqui? Em alguns casos mesmo é preferível aparentar ignorância ou mesmo aceitar perder uma discussão. Deixa o seu adversário inseguro por não saber que você tem em mente o que você tem em mente, e desta forma o derrotado se torna o vencedor e o vencedor se torna o derrotado. E por isso que muitas vezes é preferível deixar que os outros persistam em suas ideias. Então, aqui mais uma vez é aquela situação, estamos numa discussão, estamos a ver que isso pode dar uma situação errada, vamos recuar, vamos deixar que o outro pense que venceu. Depois vamos demonstrar a seguir como é que o jogo depois pode virar. Mas isso é situações em que nós sabemos de antemão que nesta discussão eu sei que esta é que é a verdade, este é que é o bem para nós os dois, para o sucesso dessa nossa discussão, e o outro persiste naquele ponto que você sabe que está errado. Então, naquele momento de raiva, para nós aqui demonstramos quem tem mais razão ou quem tem mais domínio do assunto, a mulher deve sempre ceder para ver o resultado. Portanto, tentar impor nossas opiniões é uma imaturidade, ou até uma insegurança, demonstra uma insegurança. Quando nós insistimos, não, isso é assim, tem que ser assim. Isso aqui, criança, isso aqui. Ainda que estejamos certos, não devemos desnecessariamente insistir em argumentos a nosso favor. Mulher delicada não fica muito... porque não é necessário. A verdade ela sempre vem. Portanto, o que se recomenda aí é agradecer e aprender a ceder em certas circunstâncias onde acabamos vencendo no final. Porque nos conectamos a Deus e é Ele que tem a verdade e o bem. Por que nós temos que parar e desligar? Paramos e desligamos com um objetivo,
objetivos de entregar aquele assunto, aquela discussão ou aquela resolução a Deus. Ele, mais do que ninguém, é o dono da verdade, é o dono da razão, é o dono do bem. Então, a mulher recua estrategicamente, pega aquele problema ou aquela situação, encaminha a Deus e agradece. E sai do barulho, passa a expressão. E é sair mesmo do barulho, ou até tentar gerir a situação para que ela contorne para fluir numa outra conversa, num outro sentido, que não dê a discussão. Porque discussão é uma coisa desagradável, que não faz bem para ninguém, e ninguém está interessado em manter relacionamento que hoje se discute todos os dias. Até porque não é isso que faz a relação. O que importa, como dizíamos aqui, é o resultado final. Muitas pessoas obtêm resultados contrários porque elas insistem na sua razão. Sobretudo nós as mulheres, somos teimosas, somos aquelas... Sobretudo quando eu sei que eu tenho razão, e que muitas vezes, não é querer ser feminista, eu creio que aqui neste canal estou a lidar com mulheres com alguma maturidade, como eu dizia no início, que tem alguma responsabilidade na sociedade, e que sempre que entra numa briga, entra porque ela acredita naquilo que está a falar, e que muitas vezes é mesmo isso. Então, o caminho de Deus, né, o caminho de Deus nem sempre é aquilo que nós pensamos, ou seja, a forma que Deus mostra a verdade nem sempre é aquela forma que nós queremos que a verdade seja mostrada. Portanto, sempre é bom confiar em Deus, agradecer e encaminhar aquele problema. Então, aqui meu apelo é dizer, mulheres, os dias de hoje, nós somos muito conotadas, somos muito taxadas de que somos aquelas confusas, aquelas que quando entram numa discussão não param, aquela gente diz até o saco secar, não o saco molhado secar. Nós somos essas, discutimos, cansamos o homem até o homem fugir de casa. Então vamos mudar, não é necessário criar esse tipo de desconfortos ao parceiro. Porque o homem, ele, por natureza, ele é teimoso. Ele é da razão, é da prática. Ele quer vencer, ele quer dominar. Se você insiste numa situação, mesmo você sabendo que você tem razão, insiste a dois. Ou os mais violentos partem para a briga, os menos violentos afastam-se de si. Para ir respirar, apanhar o ar livre lá fora. E por aí pode acontecer muita coisa que depois nós podemos não gostar. Então, a mulher, ela pode ser inteligente, o ser mais inteligente nessas situações, né? Porque nós temos uma natureza mesmo feita para isso. Nós temos energia, como dizia, a mulher, ela tem tanta energia. Nós podemos discutir agora, eu estou a gravar esse vídeo à noite das 20 até de manhã. A mulher consegue, a mulher tem energia para isso. É a nossa natureza, não é porque estamos a forçar a boca, não. É a nossa natureza, nós temos energia para tirar na discussão. O homem não tem energia para muita discussão. O homem discute pouco tempo e logo a seguir, quando vê que não está conseguindo vencer, como eu dizia, ele toma duas posições. Ou parte para a agressividade, ou ele retira-se. É uma pessoa um pouco mais tolerante, mais educada. Então, a nossa diferenciação é essa. A nossa energia é mais para tirar, o homem é mais... Então, vamos evitar, até porque nós somos as mais estrategas do ponto de vista de compreender que isto já está a ultrapassar os limites. E como eu dizia, quase sempre neste tipo de discussão, eu sei que, como eu dizia, lido com mulheres maduras aqui, nós quase sempre temos discussão neste tipo de situações. Não é querer ser feminista. Mas, porque uma mulher não vai se pôr a discutir, a gritar, a não sei o quê, quando é uma coisa errada. A mulher, quando se põe a discutir, a gritar, a entregar-se, a vulnerável, é porque realmente é uma coisa grande que ela está ali a querer proteger a sua relação, ou a querer proteger os seus filhos, ou a querer proteger mesmo o próprio seu parceiro. A mulher, o papel dela é sempre, ela quando entra numa briga, é uma briga sempre para o bem. E eu acredito que é sempre assim que acontece. Mas devemos, como eu dizia, ter jogo de cintura. Esse tipo de situações que não acontece, nós sabemos de antemão, né? Aquela discussão deixa o homem achar que ganhou, ele vai ficar lá naquele dia, até o dia seguinte, no máximo, depois aquilo passa. E quando nós recuamos, como eu dizia aí, é aí o momento onde o milagre acontece. Nós recuamos, agradecemos, então nós jogamos e conectamos com Deus. Então, quando nós agradecemos e entregamos nas mãos de Deus, é já ver onde Deus vai atuar. Deus vai tocar o coração daquele homem.
Isso é infalível. Isso estou vos a dizer, é infalível. Essa é a grande regra, essa nem é de ouro, essa deve ser de platina. É infalível essa regra. Sempre que nós recuamos, cedemos, agradecemos e saímos do assunto, até às vezes pedimos perdão, Deus sempre vai tocar no coração daquele homem ou daquele adversário que está ali a discutir conosco sobre aquela respectiva situação. E quando toca no coração, o homem, dia seguinte, 2 dias depois, já vê ele já mudar, mas é porque ele já começa a ver, essa estava a ser sincera naquela discussão, essa estava a falar a verdade naquela discussão. E por acaso ela retirou, até começa a admirar-te. Então, vamos começar a cultivar esta forma de ser e de estar. Então, chegado aqui, eu queria vos contar uma experiência de fé da minha igreja, a Igreja Messiânica Mundial, né, que é a igreja que tem as filosofias de Meishu Sama. Nós temos muitos ensinamentos que são muito ligados mesmo a vivências práticas da vida. Então, existia esse ensinamento de um livro chamado com o título Felicidade no Casamento está dentro de nós. E é um livro muito dirigido às mulheres. Então, é o reverendo, o autor do livro é Koji Sakamoto, baseado no ensinamento de Meishu Sama, como eu disse. E ele conta uma das histórias lá que ele conta no livro, é de uma senhora, que era uma senhora muito asseada, muito arrumada, era daquelas que queria manter a sua casa fina, limpa, casa elegante, casa da nova era. Era aquela mulher. Sabia das coisas, queria manter as coisas delas limpas. Mas em contrapartida, tinha um parceiro, o marido dela, era um bagunceiro, um verdadeiro bagunceiro. E isso acontece muito no relacionamento, né? Como se diz, os opostos se atraem. É muito normal esse tipo de situações acontecerem. Quando um é bom nisso, o outro é exatamente mau naquilo, mas porque ele depois vai ser bom noutra coisa, que é para depois a coisa se encaixar. Portanto, onde um é fraco, o outro serve para poder aprimorar o outro, para depois juntos fazerem aquele casal imbatível e inabalável. Portanto, ela é muito asseada, muito arrumada, casa limpa, o marido era extremamente bagunçado. Então, ela cansada, já farta das situações, sempre que ele vinha bagunçado, a esposa tentava persuadi-lo, né? Mas ele não ouvia, acabavam sempre discutindo, ele não queria saber, discutiam sempre. E, para além disso, o senhor não só era bastante, como ele trabalhava numa empresa em que usava uniforme e no final do dia vinha uma roupa muito suja, inclusive os sapatos cheios de poeira, lama mesmo, vinha uma situação suja. Então, e mesmo assim ele vinha, parece fazer aquilo de propósito, vinha em casa, chegava a hora que ele chegava, abria a porta e já ia procurando a sala ali mesmo com os sapatos, que é mulher, imagino, mas tem que pegar os meus corações, isso dói realmente. Ele ia passando ali pela sala com lama, pisava em todos os tapetes, todas as coisas, a encostar ali os sofás todos, ia lá para o quarto, bagunçava tudo, entrava no banheiro, tomava banho, vocês podem imaginar tudo depois como é que fica depois de um banho de um homem nesta situação. E a mulher pacientemente ia limpando aquilo, mas quando ela tentava persuadir o seu parceiro, sempre estava em discussão. Então ela, cansada daquilo, já estava também até a incitar a hipótese de separação. Ela saiu, foi à igreja, foi ter com o reverendo Sakamoto. Chegou lá, sentou, o reverendo já não aguento mais, está a acontecer isto que eu acabei de vos contar agora. O reverendo disse, mas por que você limpa a casa? Por que limpa a casa? Reverendo, limpa a casa deve ser limpa, não é? Limpa a casa para ficar limpa, limpa a casa para ela, porque é uma casa, as pessoas usam, tem que ficar limpa. Ele disse, Ele disse, sim, mas ela ficou assim meio equivocada com a pergunta, parecia uma pergunta muito absurda, porque limpamos a casa. Então, o reverendo disse, olha, eu quero que você, a partir de hoje, passe a limpar a casa com outro sentimento, porque você está a limpar a casa com um sentimento errôneo, com um sentimento errado. Ela, como assim, reverendo? Se a partir de hoje você volta, vai limpar a casa, pedindo a Deus e a Meishu Sama para que o teu marido usufrua daquela casa, teu marido suje aquela casa, teu marido deguste daquela casa, seu marido tanto
ele vivencie, né? Sinta todo aquele amor, carinho que você coloca na limpeza da sua casa. Então você vai limpar a sua casa com esse sentimento e também agradecendo a Deus por Deus te dar aquele marido que sabe bem sujar a casa, que sabe bem usar a casa. É aquele que você ama, é aquele que Deus te deu e é aquele que você quer continuar com ele. Então limpa com esse sentimento e depois deixa tudo nas mãos de Deus. Você não faz nada, não discute com ele, não mostra mais, só faz essas limpezas durante esses dias e depois no próximo final de semana vem me dar relatório. Ela, tá bom, ela voltou, mas muito equivocada, não estava muito segura, nem acreditava muito naquelas orientações, mas como foi o superior que falou lá na igreja, ela, tá bom, reverendo, eu vou implementar. E ela chegou em casa, mas como não tinha outra alternativa mesmo, começou a implementar. Logo já no dia seguinte, quando o marido foi ao serviço, ela ficou. Quando limpou a casa, começou a limpar a casa, agradecer a Deus, muito obrigado por dar-me este meu marido bagunçado, este meu marido que limpa, que suja a casa, muito obrigado, eu vou limpar, que ele gosta dessa casa. E foi falando tudo aquilo que o reverendo foi lhe orientando para que ela fizesse. Limpou a casa, organizou, deixou como estava. E no final do dia, quando o marido entrou, logo no primeiro dia, quando entrou, abriu a porta, primeiro desmanchou aquelas rugas todas, não descalçou, não mudou nada, mas entrou ali calado e com algum respeito, também já não a pisar as coisas de qualquer maneira. Ela notou aquilo, não sei, mas lá o quarto onde ele foi, continuou a fazer a bagunça dele, continuou a fazer tudo na mesma. Lá ficou, ele disse, não discute com ele, tinha a luta que não fala nada, não discute com ele, deixa ele usufruir a casa. Para aquele sentimento todo que você colocou, deixa ele fazer aquilo que você falou. No dia seguinte, o reverendo ligou, né, a perguntar como é que foi a noite. Lá, foi tudo bom, ele veio, não mudou muito, mas pelo menos viu um bocadinho o semblante dele mudou um pouco, não entrou com muitos nervos, entrou tranquilo e foi lá, fez o banho, comeu e dormimos. Eu também não mexi no assunto, não discutimos, estamos bem. Ela, perfeito, reverendo perfeito. Então hoje, continua a dedicar e aumenta ainda mais teu sentimento de gratidão aí por Deus te dar ele na tua vida, de gratidão a Deus por vocês dois serem esse casal. Aumenta ainda mais esse sentimento de dedicar para que ele limpe, para que ele suje, limpe, para que ele usufrua, limpe, para que ele sinta esse ar fresco, essa harmonia toda do lar, de todo esse amor que você coloca dentro quando você enfeita a sua casa. Ela lá seguiu a orientação, né? Como estava a ver alguma coisa acontecer, tentou fazer da forma mais caprichosa possível no sentimento, né? E o marido lá, quando veio no dia seguinte, à tarde, né? Nesse dia à tarde, voltou do serviço, olhou, já nesse dia tirou os sapatos, segurou na mão, caminhou e foi lá no quarto, foi fazer o banho, não sei o quê, e voltou para a sala. E ela também tinha sido orientada por olha, quando você começar a ver mudanças, você não pode falar nada, não pode nem demonstrar que você está a notar tais mudanças. Fique na mesma, continua indiferente, como se nada tivesse acontecer. Continua a discutir. Tudo que você não deve fazer é discutir. Ceda a discussão, deixa ele continuar a fazer as bagunças dele. Ceda mesmo, vamos conquistar aí no fim. E assim ela seguiu, né? O terceiro dia foi indo, ele já foi melhorando. O quarto dia foi, o quinto dia, quando chegou no sétimo dia, ele já começou, o sexto dia já começou mesmo já a elogiar. Porque ele já chegou assim, essa casa hoje, diz que foi um dia que chegou, acho que foi um dia antes dele ter o reverendo, chegou, essa casa hoje é diferente, mulher, o que é que tem? Ela disse, não tem nada. Está um ar diferente, está agradável, está convidativo. Eu até saí no serviço mesmo a pensar em vir aqui para casa, para sentar, para poder usufruir daqui da sala, quero ver o jogo, sei lá o que ele tinha lá, o programa dele para assistir na televisão. Mas já foi ele já elogiando, metendo conversa e tal. Ele, realmente, isto aqui está, o milagre já aconteceu ou está acontecendo. Ela ficou, mas não podia demonstrar nada. Ela saiu no dia que combinaram com o reverendo para se encontrar para poder lhe passar o relatório da orientação, do cumprimento da orientação do reverendo. Ela foi lá. Chegou lá, o reverendo perguntou a ela, que tal, como é que foi? Ela aí começou a chorar. Pôs a chorar. O reverendo disse, tu a chorar, eu estou há anos a sofrer, né?
Sou casada com meu marido não sei há tantos anos, mas todos esses anos de sofrimento, ele bagunçava uma casa, parece fazer de propósito. Mas afinal só foi só esta coisinha que eu nem entendi o que é. Ele está a mudar completamente, reverendo, até está a elogiar-me. Já nota que aqui se limpou, aqui não se limpou, já dá ideias disso, daquilo. Ela ficou a olhar os pratos já de chorar muito. O reverendo disse, é isso aí. O nosso sentimento muda o rumo da situação. O sentimento com que nós fazemos as coisas muda muita coisa. E tudo começa a ceder. Ceder e sermos nós a mudarmos dentro de nós. Quando nós mudamos dentro de nós, tudo à nossa volta muda, efetivamente. Então, é uma questão de reverberar aquele sentimento. A partir do momento que eu mudo no meu interior, eu penso que falei isso no meu segundo vídeo, quando falava de amor próprio, a necessidade de mudar dentro de mim para poder contaminar o exterior. E foi acontecer. E a mudança dela, primeiro foi ceder, né, deixar com que ele bagunçasse sem ela fazer nenhuma confusão. E depois agradecer a Deus, entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus, confiar em Deus. E com isso ela conseguiu ceder. E daí para frente passaram a ter uma relação, a cumprir a missão deles juntos, a entenderem-se e a poder a caminhar na sua vida como um casal. Portanto, eu queria convidar as mulheres, né? As mulheres de hoje, as mulheres deste canal, que são as mulheres da nova era, experimentem esse ensinamento. Eu, pessoalmente, tenho experiências com esse ensinamento, não vou aqui falar, mas é um ensinamento muito forte. Você vê mesmo milagres acontecerem com o outro quando você pratica, né? Uma coisa que está a te aborrecer, você cala, encaminha, entrega nas mãos de Deus e muda dentro de ti, e muda também a atitude de você mesmo. Sabe, ver o outro, automaticamente ele toca-se e ele também muda em consonância à sua atitude. Então façam isso. Para nós que temos filhos pequeninos que bagunçam tudo, para nós que temos esposos, nós que temos, enfim, vivemos com irmãos, enfim, vamos mudar, vamos ser mais amorosos, vamos ceder para conquistarmos cada vez mais. Então, mulheres de hoje, esta era minha grande orientação para o dia de hoje. Cedam para conquistar. Se vocês serão mulheres muito felizes, vocês terão lares felizes, terão trabalhos felizes, terão companhias felizes e teremos no fim de tudo uma sociedade cada vez mais feliz, uma sociedade que vai caminhar com os pés firmes para a nova era. Essa era em que Deus está derramando muita luz para nós, está trazendo muitos ensinamentos para as mulheres, para que as mulheres estejam com a mente mais aberta, para que as mulheres sejam aquelas que estão na vanguarda, né, de orientar a sociedade para a mudança. Como eu dizia no início, nós é que educamos o homem desde pequenino. Então, se o homem torna-se aquele ser mau, a culpa é nossa. Então, vamos desde pequenino educar os nossos filhos, educar as nossas filhas, para que tenhamos uma sociedade cada vez mais sã. Ceda para conquistar. Muito obrigada. Antes de fechar, por favor, aquele like, compartilhem e o vosso comentário do que acharam com o vídeo. E para esta semana é tudo. Vou só lançar os próximos vídeos na próxima semana. Assistam a esse, não sei se este está a ser muito longo, nem que assistam em 2 dias, mas assistam, por favor. Deixem os vossos comentários para eu também poder preparar temas e lições que eu tenho demais. Eu sou uma mulher muito inspirada, tenho muita coisa na minha cabeça que eu quero compartilhar convosco. Quero ouvir as vossas ideias, quero ouvir os vossos comentários para uma ajudar a outra. A nova era é isso, é uma era de conectividade, é uma era de companheirismo, uma era de transmissão de valores positivos, né? Quebrar aquilo que é de mal das práticas antigas, valorizar aquilo que é de bem na nossa tradição e quebrar aquilo que é de errado na nossa tradição e avançamos para uma era de luz, uma era da verdade, uma era do bem, uma era do bem. Muito obrigado, boa noite a todas, bom dia, boa tarde.